Boa noite a todos meus queridos, amados irmãos. Eu venho neste momento aqui gravar esse vídeo, um vídeo ao qual eu quero que todos meus queridos amados irmãos compartilhem, um vídeo que vai falar da palavra de Deus, e a qual o nosso canal ele foi feito para que a mensagem seja levada aos quatro cantos deste mundo. Meus queridos amados irmãos, eu aqui meditando uma palavra em Malaquias, capítulo 3, e lendo, achei um versículo muito interessante, o versículo 18 em diante. O 18 finaliza o capítulo 3, mas nós também vamos ler o 4, a qual Deus falou muito ao meu coração. Eu quero passar aqui para os meus queridos amados irmãos essa mensagem que está muito claramente óbvio dos que gostam de ouvir a palavra, principalmente de ler e procurar obedecer a palavra de Deus. Diz assim o versículo 18 de Malaquias, capítulo 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Interessante, né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Interessante que quando nós indagamos com essa leitura, com esta palavra a qual Deus nos mostra que há uma diferença entre o justo que anda nos caminhos do Senhor e há a diferença sobre o ímpio, que a qual não quer nada com Deus. Mas nós vimos nos dias de hoje, a qual eu aqui, essa leitura vai especialmente para os que estão hoje dentro da casa de Deus, que conhecem esta palavra, o que se diz ser cristão, ser crente, seu discípulo, ser um servo de Deus. Essa palavra ela é para mim e para você, meus queridos amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus, entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu pergunto nesse momento, neste vídeo, a você, meu querido amado irmão, que está me assistindo, sobre a minha pessoa também. Você é diferente? Guarda o mundo? Ou guarda aquilo que é de Deus? Guarda o mundo a qual no olhar para você ele vê a diferença entre o justo e o ímpio. O mundo ele conhece. Se a minha pessoa servimos a Deus, o mundo conhece. O mundo ele é o acusador. Mas eu quero dizer através desta palavra, esta noite, que Deus trabalhou no meu coração de me mostrar a qual como nós devemos ser um justo, um homem de Deus. Eu me lembro da passagem da Bíblia, a qual lá em Eliseu, né? Em Eliseu, a qual uma mulher, ela viu, observava Eliseu. Ela observava Eliseu e ela disse a seu esposo, ela falou a seu esposo, aquele homem é um homem de Deus. Que maravilha, né? Ser reconhecido como um homem de Deus por alguém. Isso é uma riqueza, meus queridos amados irmãos, incomparável, a qual muitos desejam tanta riqueza, mas não é chamado como um homem de Deus. Hoje nós vimos um mundo, felizmente, dentro da igreja, a qual as pessoas estão deixando de agradar a Deus para agradar o mundo.
olhamos para os crentes de hoje, a qual muitas vezes nós não vimos mais diferença. Nós não vimos mais a diferença que a qual Deus aqui pergunta. A mesma conduta do mundo, infelizmente, hoje muitos crentes têm os mesmos vestes, os mesmos costumes, as mesmas paixões. Interessante, né? As mesmas idolatrias. Oh, aleluia. Os mesmos adoradores. Mesma coisa. Quase nós não vimos mais diferença. Mas o mundo, meus queridos, amados irmãos, nos mostra como nós devemos, meus queridos amados, não se apoiar nele. Ele nos mostra. O mundo, a Bíblia diz que é grandioso, mas tudo é passageiro. A porta larga, meus queridos amados irmãos, nos leva à perdição. A porta estreita nos leva à vida eterna. E é nessa questão onde eu quero chegar, através desse vídeo, que meus queridos amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que gostam de me acompanhar, ou seja, não me seguir, que nós temos que seguir a Jesus, mas acompanhar a leitura da palavra, acompanhar as reflexões aqui nesse canal, a qual Deus colocou no meu coração, missão de fazer a vontade de Deus. Divulgue a seus amados irmãos, para que essa palavra seja cabível a muitos que nos ouçam neste momento. Malaquias 3,18 nos mostra bem claro que o Senhor, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo. Ele está dizendo, ó, então vereis outra vez entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Interessante, né, meu amado irmão? A qual, mesmo conhecendo a palavra de Deus, muitos que se dizem conhecendo a palavra de Deus, come o que o mundo come, bebe o que o mundo bebe, compra o que o mundo compra, torce, ou seja, joga o que o mundo torce e joga. Não há diferença mais quase de nada. Essa é a questão da palavra. Essa é a questão a qual Deus quer chegar para mim e para você. Como estamos, como se achamos e como vivemos na presença de Deus? Será se é parecido ou vivendo como o mundo vive? Ou se é parecido com o homem de Deus como Eliseu? Eu me lembro também como Elias, né? Elias, eu me lembro que quando ele orou para Deus, né? Deus dar vida àquela menina, aquela mulher disse, verdadeiramente, ele é o homem de Deus. Porque, meus queridos amados irmãos, porque há muitos falsos que não são diferentes, mas ora mais para que se venha o dízimo, para que venha as ofertas, mas não ora para os milagres que Deus desça, como Elias fez. Infelizmente, nós estamos vivendo nos dias de hoje muito, meu amado irmão, diferente a qual Deus quer que a gente seja. Homens de Deus. Que nós viemos perseverar, meus queridos amados irmãos, a estar perseverando, a andar nos caminhos do Senhor. E eu creio, meus queridos amados irmãos, que esta palavra ela fala muito ao meu coração, como está falando muito ao seu coração. Eu quero aqui trazer uma leitura, agora eu me lembrei, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 em diante, diz assim, sabeis, porém, isto, que nos últimos dias, a qual nos dias de hoje, a qual nos dias que nós estamos vivendo, meus queridos amados irmãos, nós já vimos o que está aqui escrito, há anos está escrito e hoje nós vimos, olha, sabemos, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, trabalhosos.
Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, ingratos e profanos. Vimos ou não vimos no dia de hoje? Muitos. Por isso que o Senhor ali, ele relata no Antigo Testamento, a qual já nesse Novo Testamento se compara no dia de hoje. A diferença entre o justo e o ímpio. Mas que eu e você, meus queridos amados irmãos, vemos olhar para a diferença e receber o conselho de Deus através em 1 Timóteo 6,11. Olha o aviso que Deus dá para mim e para você. 1 Timóteo, capítulo 6,11 diz assim: Mas tu, homem, ou seja, mas tu, ó homem de Deus, mas tu que me ouça, homem de Deus, homem considerado por muitos homem de Deus, não deixe que a vaidade lhe pegue. Não entre nos costumes dos homens, mas entre nos costumes de Deus. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Olha que palavra, olha que conselho, olha que aviso para nós que servimos o Senhor, para nós que lutamos, perseveramos a estar na presença de Deus. Não é fácil, meus queridos amados irmãos ouvintes da palavra de Deus. Mas a luta não pode terminar. Ela tem que continuar. Que eu e você venhamos perseverar. Que eu e você venhamos lutar e reconhecer esse conselho. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. É uma diferença? É uma diferença. E a palavra de Deus, meus queridos amados irmãos, eu fico muito feliz, a qual infelizmente nos mostra claramente muitos não querem. Mas ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Pode enganar o seu líder. Pode enganar seu líder, meu amado irmão. Que infelizmente muitas vezes mora tão distante de você. Vem muitas vezes à noite só no culto, ou seja, pontuar no culto. Mas Deus não se engana. Deus está lhe vendo neste momento. Deus lhe vê de dia e de noite. E Ele sabe quem é a mim e quem é você. Então, não tente enganar Deus. Você pode enganar o homem. O líder que muitas vezes ele não compartilha com você, ele não anda com você, infelizmente muitas vezes mora até distante de você. Você pode enganar ele, mas a Deus você não engana. Ouça com atenção essa palavra. Eu quero finalizar a qual no livro de Miqueias, 6,8 diz assim: Assim fala o Senhor. Assim fala o Senhor. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Olha como o Senhor exige de mim, de você algo. Ele exige. Ele ensinou o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Com o seu Deus. Meus queridos amados irmãos, eu quero finalizar a qual talvez muitos estão me perguntando. E o que é ser um homem e uma mulher de Deus? Como devemos ser diferente deste mundo a qual se hoje, infelizmente, a qual muitos se parecem? Mas tem ainda homens e mulheres de Deus que são diferentes, que infelizmente é aqueles que são rejeitados por muitos. Esses sim, para mim, são diferentes quando é rejeitado por aqueles a qual ainda vivem no mundo. Se o homem e mulher de Deus, ou seja, ser um homem e mulher de Deus, significa seguir a Deus em obediência, principalmente aos seus mandamentos. Que eu e você venhamos permanecer, a qual Jesus diz em João 14,15, se me amaste, guardarás os meus mandamentos. Então que eu e você venhamos guardar o mandamento de Deus e venhamos perseverar a ser o homem de Deus, por mais que nós sejamos rejeitados por muitos. Lembre que Jesus foi, e eu e você não vai ser diferente, mas não abandone
esta palavra, uma palavra de vida, uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos fortalece, uma palavra que nos dá ânimo, e uma palavra, meu amado irmão, que vai nos levar para o reino de Deus, se eu e você permanecer até o fim. Eu creio em nome de Jesus, que andando através desta palavra, obedecendo ao nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, o mestre dos mestres, aleluia, eu e você vamos ser mais do que vencedor. Pense nisso, seja diferente através deste mundo tão grandioso para muitos, mas nós sabemos que o que há para mim e para você é mais grandioso do que neste mundo a qual pelos olhos nós vimos, mas pela fé Deus diz que não se compara o que o homem tem na terra, o que ele tem para aqueles que o vencer. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe. Vamos nos ajudar nesse canal, divulgando esse canal, um canal a qual sempre eu digo humildemente, não me siga, mas siga a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite àqueles que nos assistiram. Aleluias, glória a Deus.